E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nunes de Geografia e hoje eu vou falar um pouquinho para você a respeito de algumas dicas importantes para a prova do Enem. Escolhi um tema importante para falar para você, que é a mineração, tá bem? A mineração que tem sido cada vez mais discutida na mídia, não é? É uma das principais atividades econômicas que nós temos no Brasil, figura entre as principais pautas de exportação do nosso país. Eu vou traçar aqui algumas características gerais para você e também falar de alguns impactos socioambientais desta atividade. Mas antes, veja bem, eu quero que você saiba o que você precisa saber quando se fala de mineração. O que nós temos que entender? Eu enumerei alguns quesitos importantes aqui. Acompanha comigo, olha só. A identificação das principais jazidas minerais, onde eu encontro as principais áreas de mineração do Brasil. Isso é importante, tá bem? Depois, identificação dos principais minérios extraídos no Brasil, ferro, manganês, bauxita, ouro, cobre, urânio, enfim, é preciso saber disso também, tá bom? Potencial econômico, ou seja, para que servem, como são comercializados os minérios. Também é importante entender as formas e locais de escoamento, uma vez que muitas vezes o minério ele é extraído no interior de um estado que não tem saída para o mar e por isso ele tem que ser escoado por outro para exportação, tá bem? Isso é importante. E também quais são os impactos socioambientais gerados pela extração, o que pode cair na sua prova, tá bem? Então, vamos lá. Vamos a algumas características importantes, gerais. O Brasil é um país muito rico em recursos minerais. Aliás, é um dos países mais ricos que nós temos na produção de minérios. É um dos maiores exportadores de minérios do mundo. Ora, mas por quê? Isso vale para todos os países? Não. Isso ocorre porque o Brasil tem um território formado por terrenos cristalinos antigos, formados na era proterozoica, período pré-cambriano. Algo muito, muito, muito antigo. E por isso, nós tivemos tempo geológico para a formação de enormes jazidas, tá bem? Isso é bastante importante. Outra coisa importante também é que os minérios são commodities. Assim como os produtos agrícolas, a carne bovina, o minério também é uma commodity. E o que é uma commodity? Uma commodity é um produto primário de grande aceitação no mercado internacional e de grande comercialização, tudo bem? Isso é bastante importante que você saiba. Outra coisa importante, atualmente, quem é o país que mais compra minérios do Brasil? A China, para onde nós exportamos a maior quantidade de ferro que nós extraímos, tá bem? E por fim, temos muitos minérios sim, uma grande quantidade, uma grande variedade de minérios, quase todos que são necessários para o abastecimento da indústria. Existem alguns no território que são abundantes, a exemplo do ferro, do manganês, do sal marinho, que eu coloquei aqui para você, tá bem? O alumínio também, que é cada vez mais utilizado. Alguns são suficientes. Temos, mas não temos muito. É o caso, por exemplo, do chumbo e do cobre. E alguns nós temos, mas não temos tanto, tá bem? É o caso do carvão mineral que nós encontramos no sul do Brasil, mas não é de tão boa qualidade e não existe em tão grande quantidade quanto em países do hemisfério norte, tá bem? Muito bem. Bom, alguns minérios que eu escolhi para você que eu posso destacar. Vamos lá, urânio. A gente sabe que o urânio, contemporaneamente, ele é bastante utilizado, né? Não só em artefatos bélicos, em bombas, enfim, em armas nucleares, mas também para gerar energia. O Brasil tem grande quantidade de urânio e nós temos algumas áreas mais importantes aqui que eu quero destacar para você, tá bem? Olha só, Bahia, no Paraná, no Pará, no Ceará e também em Minas Gerais. O outro recurso importante que eu destaco é o alumínio, também cada vez mais utilizado. A gente sabe que o alumínio, ele provém de um elemento mineral chamado bauxita, também encontrado em abundância no território brasileiro. E eu tenho algumas áreas que eu quero destacar para você. Nós encontramos bauxita, olha só, a noroeste do estado do Pará, na região de Oriximiná, tá bem? E também ao sul do estado de Minas Gerais, tá bem? Em Poços de Caldas. Então, alumínio bastante importante aí. Lembrando que para a produção de alumínio é necessário uma grande quantidade de energia elétrica, a utilização de grande quantidade de energia elétrica, ou seja, é um tipo de indústria energointensiva, tá bem? E nós temos muitas aí no território brasileiro, como a Albras, a Alcoa, né? A Alunorte, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, tá bom? Manganês. Olha, manganês e ferro são recursos que são basicamente encontrados nos mesmos lugares, tá bem? Então, são três áreas mais importantes de extração de ferro no Brasil. A área de maior extração, quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central, veja bem, aqui, olha só, em Minas Gerais, tá bem? Quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central. Eu tenho também lá na Serra dos Carajás, no estado do Pará,
tá bem? E no maciço do Urucum, aqui no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. São as áreas de maior disponibilidade desses recursos, tá bem? Estanho. O estanho ele é muito utilizado na indústria eletroeletrônica, na fabricação de soldas para unir fios e cabos elétricos. No Brasil, o estanho pode ser encontrado na região norte, principalmente em Rondônia, tá bem? E no estado do Amazonas. Muito bem, chumbo. Chumbo também. Chumbo tem uma grande utilização na indústria. O chumbo é utilizado para fazer coletes à prova de bala, coletes contra a radiação, em projéteis, né? Enfim, são várias as utilizações em baterias, tá bem? O Brasil tem, não em tão grande quantidade, mas tem onde? Minas Gerais, Paraná e Bahia, tá bem? Bom, sal marinho. Sal nós temos em grande quantidade. É uma pena que o sal é um produto primário de baixo valor agregado, ou seja, ele não agrega tanta riqueza ao nosso PIB, às nossas exportações, mas é fato que nós temos algumas das mais importantes jazidas de sal do planeta. Eu quero lembrar a você que para a produção de sal, é necessário, aliás, para a ocorrência das salinas, é necessário que eu tenha áreas com elevadas temperaturas, portanto, áreas muito quentes, que permitem, né, a fácil evaporação da água do mar e a formação das crostas de sal sobre a superfície. É necessário também que haja uma grande oscilação das marés, ou seja, um maior avanço das marés em direção à superfície litorânea. Além de ventos fortes que ajudam a dispersar a umidade. São alguns dos fatores mais importantes para que ocorram as salinas. No Brasil, as principais salinas estão na porção setentrional do Nordeste, a exemplo do Ceará e principalmente do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, principalmente nos municípios de Mossoró, Areia Branca e Macau, que figuram entre as principais áreas salineiras do Brasil. Tenho também bastante no Rio de Janeiro, nos municípios de Cabo Frio e Araruama, tá bem? Além do sal, nós temos o ouro bastante importante, nós sabemos, utilizado aí na joalheria, né, como reserva de valor. O ouro que também pode ser utilizado em estatuetas, em adornos, em moedas e também na indústria eletroeletrônica, uma vez que o ouro é um excelente condutor de eletricidade. Muito bem, o Brasil é um grande produtor também, é a quarta maior reserva de ouro do planeta. Vários estados possuem reservas de ouro. Os principais são Rondônia e Amazonas, no Vale do Rio Madeira, no Mato Grosso do Sul, no Vale do Rio Tapajós, no Pará, Goiás e Minas Gerais, tá bem? Por fim, eu destaco mais um aqui, o cobre. Nós sabemos, o cobre é bastante utilizado também na área da indústria eletroeletrônica, na fabricação de fios e cabos elétricos, o cobre que eu encontro basicamente aí na área do Complexo de Carajás, também no Pará. Muito bem, destaquei aqui os principais recursos minerais. Agora, quais são as duas áreas de maior destaque que você tem que saber? De extração de minérios no Brasil. Quadrilátero ferrífero, região central aí, ó, de Minas Gerais, limitado quadrilátero ferrífero por Belo Horizonte, olha só, Congonhas, Mariana, Santa Bárbara. É aqui dentro desta área que eu também tenho as cidades históricas mineiras, né? Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, cidades que viveram o ciclo do ouro e que ainda hoje vivem bastante da mineração, mas agora também do turismo, isso é importante ressaltar, e a Serra dos Carajás, no estado do Pará, tá bem? Olha só, os minérios produzidos aqui na Serra dos Carajás, no Pará, são escoados por estrada de ferro, a estrada de ferro Carajás e Itaqui, até o porto de Itaqui, no Maranhão, por onde são exportados, tá bem? No quadrilátero ferrífero, lembrando que Minas Gerais não tem saída para o mar, nós temos uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro Vitória-Minas, que desloca a produção mineral até o Espírito Santo, para ser escoado pelo porto de Vitória e Tubarão, tá bem? São os pontos mais importantes de escoamento desses minérios no país. Muito bem. Agora, eu falei para você que a atividade mineradora ela é extremamente impactante ao meio ambiente. Existem grandes impactos ambientais e sociais. Eu quero que você saiba quais são os principais, tá bem? Que podem aparecer em questões para você, inclusive dissertativas, tá bem? Quais são os principais? Ora, quando se abre uma área de mineração, principal impacto, remoção da cobertura vegetal. Algumas áreas de mineração também utilizam produtos químicos que podem contaminar o solo, os recursos hídricos. E também é muito grande a produção de rejeitos. Essa palavra pode aparecer para você no meio de uma questão. O que é um rejeito? O que é o rejeito de mineração? Os rejeitos são são os materiais que sobram do processo da mineração. Isso envolve restos de minerais, tá bem? Areia, isso tudo misturado com água, tá? Solo, o que gera uma lama bastante espessa. Essa lama é contida por áreas em que você tem barragens. As barragens existem para que esses rejeitos não alcancem o rio, não alcancem os recursos hídricos, tá bem? Ou o mar, por exemplo, tá bem? E lamentavelmente,
esses materiais, quando acabam alcançando esses rios, podem gerar o assoreamento dos rios. O assoreamento que é o acúmulo de sedimento no fundo do rio, gerando o entupimento do vale fluvial. Muito bem. Infelizmente no Brasil tem acontecido muitos acidentes relacionados à mineração, principalmente pelo tipo de barragem que nós temos. E aqui eu estou mostrando para você um tipo de barragem que é o que predomina no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é essa barragem aqui de alteamento a montante. No alteamento a montante, à medida que os rejeitos eles são acumulados, nós construímos degraus que vão aumentando o tamanho do dique. Esses degraus eles vão sendo construídos em direção ao interior da barragem, ou seja, para cima e ao interior da barragem. E são feitos a partir do próprio rejeito acumulado, tá bem? É o tipo mais barato, mas que é muito arriscado, tá bem? É o que oferece mais risco. Nós temos um outro tipo também, que pode ser encontrado no Brasil, que é o alteamento ajusante. Veja que no alteamento ajusante, eu vou acumulando os rejeitos, vou formando novos degraus, mas em direção à parte externa da barragem, tudo bem? Então você vai gerando uma maior base aqui, ó, tudo bem? Que gera maior estabilidade. Essa é mais segura, porém ela é mais cara. Lamentavelmente, como nós utilizamos mais a barragem a montante, nos últimos anos tem ocorrido rompimentos de barragem no Brasil que tem causado graves impactos ambientais e sociais. Por exemplo, o que aconteceu em 2015, no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, veja a barragem aqui, ó, de Fundão, houve o rompimento por falhas estruturais, também falhas no monitoramento e na fiscalização, o que gerou uma grande quantidade aqui de rejeitos de lama, né, que foi descendo aqui, ó, esta área de serra e atingiu o distrito de Bento Rodrigues, região de Mariana. Nós tivemos aqui a destruição de casas, de destruição de áreas agrícolas, contaminação do rio, contaminação do solo, tá bem? E essa imagem também mostra, olha, a barragem de Fundão, a lama descendo em direção a Bento Rodrigues. Recentemente, neste ano, em 2019, também ocorreu um outro grande rompimento de barragem, esse com maior deslocamento de lama, uma lama que se deslocou em uma grande velocidade, em alguns pontos a lama se deslocou numa velocidade de 80 km por hora, bastante grande, ou seja, o que impossibilitou, inclusive, que algumas vítimas escapassem desse desastre, tá bem? O impacto ambiental aqui foi um pouco menor do que o de Mariana, mas o impacto, o prejuízo humano foi muito maior, porque já se fala aí, atualmente, em cerca de 250 mortos na tragédia, também 250 mortos. Não houve tempo para as pessoas que estavam aqui na base, aqui onde se localizava a área administrativa, né, da barragem, onde estava grande quantidade de funcionários ali concentrados, a lama se deslocou em grande velocidade e soterrou toda esta área que você está vendo aqui. Só que são imagens das câmeras, né, que filmaram o deslocamento da lama. Muito bem. Eu quero só resolver rapidamente algumas questões com você que podem aparecer. Olha só, a primeira diz, o quadrilátero central ferrífero, uma das mais significativas jazidas de minério de ferro do Brasil e do mundo, localiza-se onde? O quadrilátero ferrífero se localiza em Minas Gerais, tá bem? Numa área em que nós temos terrenos pré-cambrianos, da era proterozoica, por isso com uma grande quantidade de minérios. Portanto, o quadrilátero ferrífero se localiza aqui, alternativa A, em Minas Gerais, tá bem? Sendo que esses minérios são muito utilizados pela siderurgia, principalmente pela Companhia Siderúrgica Nacional, que está localizada no Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda. E mais uma questão, agora dissertativa, você tem aqui as imagens do rompimento da barragem de Fundão, né, contaminando o Rio Doce, que se desloca em direção ao Espírito Santo. Olha só, e tem do ponto de vista econômico, qual que é a importância de Mariana, onde está a referida barragem? Explique apontando dois exemplos. Faz parte do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, área de maior extração de minérios. Exemplos de minérios extraídos, ferro e manganês. E, por fim, indique uma consequência do acidente em relação ao meio ambiente e outra em relação ao impacto social. Em relação ao meio ambiente, a contaminação dos recursos hídricos, do solo, tudo bem? A destruição da vegetação. Em termos de impacto social, a destruição de casas, de áreas agrícolas, tá? Com a contaminação do rio, prejuízos à pesca e outras atividades econômicas também. Tá bem? Bom, veja que eu trouxe aqui algumas dicas importantes, eu espero que elas tenham sido bastante importantes para você, que elas possam aparecer na prova, tá bem? E eu desejo uma excelente prova do Enem para você. Eu quero que você vá lá e arrebente, tá bem? Boa sorte, até mais!